Paz do Senhor, querida Igreja. Primeira carta de Pedro, e eu quero ler convosco no capítulo 1, os versos 1 e 2. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. E esta noite estaremos dando início a mais um estudo, mais uma carta. E assim vamos andando até que, se Jesus não vier antes, a gente vai conhecer a nossa Bíblia toda. Amém? Glória a Deus por isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é o prefácio e a saudação do apóstolo Pedro aos estrangeiros, segundo ele, da dispersão. Eu hoje quero iniciar neste curto sermão a introdução da carta. E nós vamos entender a introdução da carta para depois, na próxima mensagem, se assim Deus o permitir, iremos expor a carta, aquilo que Pedro quis dizer àquele povo. E nós temos a importância, qual é a importância desta carta? Por que é que ela foi escrita? Por que razão ela foi escrita desta forma para este povo? E nós temos que perceber que antes do ano 67, mais ou menos, em meados do ano 60, Paulo escreve esta carta aos pagãos convertidos, aos gentios, aos líderes e ao restante povo da Igreja, destas cidades. Estas cidades ficavam na Ásia Menor. E como nós lemos no verso 1, são as cidades do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Pastor, onde é que é isto? Se você olhar agora ao mapa, a geografia atual é onde fica agora a Turquia. É nesta zona da Turquia. E ele escreve esta carta a este povo. Alguns eram judeus que estavam fora das suas casas, mas na maior parte eram gentios, era o povo que não era judeu, era povo que veio do paganismo. E ele escreve esta carta instruindo em várias áreas especiais para aqueles cristãos, especialmente porque eles estavam vivendo tempos muito conturbados. A igreja estava sendo bastante perseguida nesta altura, em todo o lado, desde Jerusalém, por aí fora, nos terrenos de Israel e até fora dos limites de Israel. Pedro escreve esta carta e ele baseia em mais ou menos 4 pontos que nós, ao longo do estudo, nós vamos perceber. E ele quer dar-nos a certeza da salvação. Ele quer que nós nos alegremos apesar do sofrimento que estamos vivendo. Ele quer nos ensinar como enfrentar as perseguições do mundo. E depois, no final da carta, ele vai dar vários temas práticos para a vida cristã, tanto na igreja como em comunidade. Esta é uma carta bastante rica. À semelhança de Paulo, Pedro escreveu muito pouco. Mas o que ele escreve é riquíssimo para a vida cristã. Todo cristão deve atentar às palavras de Pedro. Eu não sei onde é que ele foi buscar a instrução para isso. Eu sei, foi o Espírito Santo.
Mas o teor das palavras de Pedro são como pão, são como água. São bases fundamentais para uma vida sadia, santa, na presença de Deus e na presença dos irmãos. A autoria desta carta é de Pedro, mas nós começamos pensando assim, e se virmos lá em Atos, e se virmos, nomeadamente em Atos, nós sabemos que Pedro estava nesta altura com Silvano, e Silvano era um presbítero instruído. No estudo de Marcos, nós também aprendemos que Marcos foi discípulo de Pedro, andava com Pedro e era tradutor de Pedro, porque Pedro só falava em aramaico, ele não falava em grego. E esta carta foi escrita em grego. E por causa disso, muitos dizem, e até por causa da vida original de Pedro, de onde é que veio Pedro? Estava Jesus passeando na praia, lá nos mares da Galileia, vindo da cidade de Cafarnaum, passa junto a 2 barquinhos e chama Pedro, que estava lá num dos barcos, Pedro, Tiago, João, Tomé. Pedro era um pescador. Pedro era um homem rude. Pedro era um homem impetuoso, em qual ele fervia em qualquer copo d'água. Na noite em que Jesus foi preso lá no jardim de Getsemane, ele saca da espada e corta a orelha lá do aprendiz do sacerdote, lá o tal de Malco. Ele tanto está bem dizendo e está falando debaixo do ímpeto do Espírito Santo, como depois já foge, quando ele diz, tu és o Cristo. Mas depois a seguir diz, Jesus, não, tu não podes morrer, tu não podes ir para a cruz. A pontos de Jesus dizer, arreda de Satanás, para trás de mim, Satanás. Pedro era deste calibre. Então, por causa disso, muitos afirmam que esta carta, além de ter sido ditada por Pedro, foi por Silvano ou Marcos que a escreveu. Mas os cristãos do primeiro século, do primeiro século, eles não têm dúvidas de que o autor é mesmo Pedro. Ele estava mesmo inspirado pelo Espírito Santo. Isto não causa dúvida nenhuma. Conhecendo a Bíblia como eu conheço, e conhecendo pessoas como eu conheço, eu vejo a transformação que o Espírito Santo opera nelas. Portanto, não tenho mínima dúvida que debaixo da inspiração do Espírito Santo, Paulo escreve esta carta desta forma, com uma escrita maravilhosa, bem construída. E há partes aqui que até é bastante confuso, é difícil destrinchamento. Ele começa a sua carta com Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele quer afirmar isto. Para quê? Para que aquele povo, lá nestas 5 cidades, eles soubessem que realmente era aquele Pedro que foi escolhido por Jesus. Era aquele Pedro que era apóstolo de Jesus. Era aquele Pedro que era testemunho ocular da vida nesta terra de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E ele escreve aos estrangeiros. Na sua Bíblia deve estar estrangeiros, na minha está forasteiros, é igual. Estrangeiros, isto é aquele povo que não é da nação de Israel. É aquele povo que está fora da nação de Israel, que não tem nada a ver com a promessa de Abraão, não tem nada a ver com a lei de Moisés. É para esse povo que Pedro está escrevendo. Ele também escreve aos pagãos e gentios moradores na Ásia Menor. Nós sabemos, por causa das missões de Paulo, muitos pagãos se converteram a Cristo. Mas havia que dar algo mais a eles. Porque no ano 64, Nero, o imperador Nero, ele começa uma perseguição extrema aos cristãos. Nero, na sua loucura, ele pega fogo à cidade de Roma. A cidade de Roma era dividida em 14 bairros. E 10 bairros de Roma arderam por causa da loucura de Nero. Os 4 bairros que não arderam eram os bairros onde moravam os judeus, os cristãos.
Então, os conselheiros de Nero, e Nero também participou nisso, eles atribuíram o fogo de Roma aos cristãos. E houve também a perseguição que diz a história que faltou madeira em Roma para fazer tanta cruz. Diz a história que Nero mandou crucificar, empalar os cristãos, enrolá-los numa matéria espessa, num pez, e pegou-lhes fogo para iluminar a cidade de Roma. Veja a perseguição que os cristãos estavam passando nesta altura. Os apóstolos metade dos apóstolos já tinham morrido. Paulo vai morrer logo a seguir, no ano de 67, numa masmorra romana, por decapitação. Pedro, em 66, morre, crucificado de cabeça para baixo. Portanto, nós temos que perceber porque é que Pedro, quando eu disser Paulo, não se preocupe, é Pedro mesmo. Porque é que Pedro escreveu esta carta desta forma? E meu querido e minha querida, eu quero que você abra o seu ouvido ao longo destes 5 capítulos. Porque a vida que nós estamos vivendo hoje, no dia a dia, no nosso mundo, neste século, não é muito diferente da vida que aqueles cristãos estavam vivendo. Hoje, felizmente, só em alguns países é que os cristãos estão perseguidos de morte. Mas existem perseguições que são piores do que a morte. Existem situações em que o cristão passa que mais valia morrer mesmo. Porque morrendo estava com Deus. Acabava-se isto tudo. Existem perseguições que se prolongam na vida. Existem perseguições que se prolongam na vida não só dos cristãos, como na vida da própria igreja. Só quem não é pastor é que não entende. Só quem nem é pastor é que não sabe que perseguições são essas. Quem vem à igreja e que não se compromissa com a igreja, não se envolve com a igreja, não tem noção dessas perseguições. Eu não me quero afastar muito desta mensagem, mas para você entender, uma das maiores perseguições que alguém pode passar, alguém que é cristão, que dá valor aos valores da Bíblia, aos valores cristãos, está assistindo hoje, em todo o mundo, uma autêntica deturpação e perseguição às crianças em idade escolar. Por causa desta coisa da transcendência e da ideologia do género. Pessoas que estão deturpando os valores e as verdades cristãs, ultrapassando os próprios pais. Isso são perseguições. Não as perseguições que este povo estava passando. Mas nós hoje estamos passando perseguições. Então é para nós esta carta também. É para si e é para mim. Por isso eu peço toda a atenção. E ele diz aí, no verso 2, aos eleitos. Meu amado irmão, você não se desiluda, porque tomara eu que hoje, nos dias de hoje, você passasse por mim e me dissesse, bom dia eleito. Porque a palavra eleito era uma palavra muito comum no Novo Testamento e queria dizer cristão, queria dizer irmão, queria dizer célula do meu corpo, do mesmo corpo. A palavra eleito era para se referir mesmo aos cristãos, àqueles que são de Cristo, àqueles que seguem a Cristo, àqueles que padecem por Cristo, àqueles que sofrem por Cristo, àqueles que servem a Cristo, aos verdadeiros, não é aos falsos. E aos eleitos de onde? Da dispersão. Dispersão é aqueles que estão longe do seu lar. Muitos judeus cristãos, eles fugiram da Palestina para fora por causa da perseguição romana. É para esses que Pedro está falando, aqueles que tiveram que fugir. E nós sabemos que os judeus, eles fugiram por toda a Europa, para a América. Mais tarde, em meados do século XVIII, eles fogem para a América, mas nesta altura eles fogem por toda a Europa, inclusive Portugal, Espanha. Eles firmaram cidades, aldeias,
tanto em Portugal como em Espanha, por causa desta dispersão, por causa desta perseguição romana. Gente de todo o lugar que não era da Palestina, de Tiro, de Sidom, do sul da Palestina, a oeste da Palestina, a este da Palestina, toda a gente que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Aos judeus e aos gentios que foram convertidos a Cristo. Você entendeu aqui? Para quem é que Pedro está falando? Pedro está falando para você hoje, porque você hoje era um gentil. Se não fosse Paulo e Pedro, o Evangelho nunca teria chegado aqui a Portugal. Você hoje só é cristão por causa de Paulo e de Pedro e dos outros apóstolos, claro. Você está entendendo? Esta carta é para si. Você não pode fechar os olhos a esta carta, assim como todas as outras, mas especialmente esta. E ele começa com uma saudação trinitária. Pedro gostava desta saudação trinitária. Ele envolvia na saudação ao povo as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz aí, eleitos por Deus Pai, segundo a presciência de Deus Pai. Eu queria que... Não abra, eu vou ler para si. Você vai se lembrar, você lembra-se, a gente já estudámos o livro de Efésios, mas Paulo vai dizer: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, e Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em qual temos a redenção. Estes eleitos que Pedro fala são os mesmos que Paulo fala. Aqueles que foram por presciência de Deus, por vontade própria de Deus, por beneplácito de Deus, para o louvor de glória de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Existem muitos ensinamentos que dizem que somos nós que damos uma oportunidade a Deus. Dê uma oportunidade a Jesus. Vá lá, faça lá esse esforço. Abra a porta a Jesus. Meu amado irmão, vou lhe dizer uma coisa: se não fosse Deus a nos escolher, se não fosse Deus a nos eleger e predestinar antes da fundação do mundo, você não estava aí. Fizesse você o que fizesse. Não foi você que deu uma oportunidade a Deus, foi Deus que deu uma oportunidade a você. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a você. E é isso que Pedro está aqui dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E esta eleição é mediante o chamado e a santificação do Espírito Santo. Porque Paulo vai continuar a dizer aqui, no verso 13 do capítulo 1, ele vai nos dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Porque Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou pela sua misericórdia e pela sua graça, ao reconhecermos a Deus, ao ouvirmos a voz de Deus, ao crermos no Filho, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Esta eleição é mediante o chamado e a santificação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você também não estava aqui. E para que isto? Para que esta eleição? Para que este chamado? Para a obediência a Cristo, na fé do sangue aspergido. Eu quando vejo, meus amados irmãos, quererem trazer para dentro do culto público cristão evangélico
objetos, normas, liturgias judaicas, eu arrepio-me. Porque o que Pedro está aqui, Pedro está falando para judeus que sabiam o que é que Pedro estava falando. E Pedro estava aqui falando, nos tempos do templo, havia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e moava um animal e aspergia sobre a tampa do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Ele aspergia o sangue daquele animal para remissão dos seus pecados, dos seus próprios pecados e dos pecados da nação de Israel. Mas isso que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano era um símbolo, era uma sombra daquilo que iria ser feito. E o que é que iria ser feito, pastor? A crucificação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, quando Cristo verteu o seu sangue, ele aspergiu não só o sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo dos sumos sacerdotes. Ele não só aspergiu o sangue animal, porque ele se tornou o cordeiro, o próprio cordeiro. Portanto, ele é o próprio sacrifício, ele deu-se em próprio sacrifício. Ele não só aspergiu o sangue pela tampa do propiciatório, pela nação de Israel, mas por todo o mundo. Então Pedro nos diz: somos eleitos segundo a escolha de Deus, lá antes do princípio, antes do princípio do mundo, por chamado do Espírito, por influência do Espírito Santo, mas para obediência a Cristo, ao sangue de Cristo, reverência ao sacrifício de Cristo. É para isso é que nós somos chamados. Por que é que Pedro começa a carta desta forma, com este prefácio, com esta saudação? Primeiro, Pedro estava a querer enfatizar Pedro estava a querer alertar os seus leitores que eles podem estar sujeitos a graves e duras perseguições, assim como estavam, assim como o mundo está hoje. Você não surfa na fé, não vá nessa conversa. Você não é mais campeão. Você tem perseguições, você tem dor de cabeça, você tem aflições. Mas como é que eu ultrapasso? Sabendo que sou eleito de Deus pelo chamado do Espírito Santo, em reverência e obediência a Cristo. Segundo, o início desta carta, nesta forma, era para lembrar aos cristãos daquela época quem é que eles eram agora e do seu início espiritual. Quando aqueles cristãos aceitaram a Cristo, aceitaram a religião cristã, quando se converteram a Cristo, eles ainda não estavam sendo perseguidos. Mas Pedro agora quer dizer, lembrem-se conforme vocês estavam. Lembrem-se de onde é que vocês vieram. Lembrem-se quem é que vocês eram. E suportem todas essas coisas por amor. Vocês hoje são Igreja de Cristo. Vocês hoje são o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Vocês hoje fazem parte de uma nação divina, nação celestial. Vocês hoje têm um nome divino, um sobrenome divino. Vocês hoje são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Vocês hoje têm direito a serem chamados filhos de Deus e têm direito à vida eterna. Lembrem-se disso. É por causa disso que Pedro escreve a carta, começa a carta assim. Até porque lembrar as palavras de Jesus. Eu estou no mundo, mas eles não são do mundo. Está lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora ao Pai para nos aliviar as nossas cargas, para nos aliviar as nossas almas, lembrando-nos que nós estamos aqui, mas por um curto espaço de tempo, porque nós não somos daqui.
Como eu já disse, já frisei, a data aproximada desta carta ronda entre o ano 60 e o ano 67, e possivelmente, não há certezas, esta carta foi escrita a partir de Roma. Já Pedro estava preso. E há base bíblica para eu dizer que ela foi escrita a partir de Roma. Eu estou já terminando, já para o final. Porque em 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 13, você tem a Bíblia aberta, ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, aquela é aquela igreja, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Você está a ver que está aqui a falar em Marcos. E também está no verso 12, Silvano, por meio de Silvano. Por isso é que há uma dúvida se foi Marcos que traduziu, se foi Silvano, porque eles estão lá os dois. Mas a igreja que estava na Babilônia, e você diz assim, mas a Babilônia já não existia. A Assíria derrotou a Babilônia. Porque naquela época os judeus e os cristãos detestavam tanto o Império Romano que consideravam o Império Romano a antiga Babilônia. Então Pedro diz, aquela igreja que se encontra em Babilônia, mas não é Babilônia, é mesmo Roma. E esta carta, no último deste estudo, esta carta vai se dividir em vários pontos. No capítulo 1 e 2, nós vamos ver Pedro a falar da salvação e daquilo que implica a salvação para a vida dos cristãos, para a vida da igreja. O que é que a certeza da salvação, o que é que a esperança da salvação nos pode auxiliar, nos pode ajudar face aos movimentos adversos e controversos do mundo em geral. No capítulo 1 e 2 vamos também ver que Pedro promove a alegria. Embora as perseguições, embora as dores, embora seja uma alegria banhada em lágrimas. A certeza da salvação, como eu já falei, e o incentivo à santidade. Santidade na vida e santidade no amor e santidade em comunidade. Para aqueles crentes que dizem que não precisam de vir à igreja, porque basta estar lá em casa, lerem a Bíblia, cantam 1 ou 2 hinos, verem um vídeo do pastor João, Pedro vai retirar tudo isso, porque ele aqui vai exortar à vida em santidade na comunidade. E quando ele fala comunidade, não pense que é na rua, não pense que é na coletividade lá do bairro. Não, quando eu falo em comunidade é mesmo a igreja, é mesmo aqui. Portanto, é aqui que nós temos que viver em comunidade. Você está a entender isto? Nos 3 últimos capítulos, o 3, o 4 e o 5, Pedro vai falar então daquilo que nós não queremos nunca falar. É o sofrimento cristão e, além do sofrimento cristão, o serviço cristão, embora o sofrimento. Muita gente diz assim, pastor, eu não tenho cabeça, pastor. Eu não tenho paciência, pastor. Eu estou tão vazio, eu estou tão vazia, estou tão de rastro que eu não tenho paciência, eu não tenho cabeça. Mas eu vou te dizer, debaixo das lições de Pedro, é nessas alturas que nós temos que nos incentivar, temos que investir no serviço cristão. Eu já lhe contei que eu fui bombeiro durante 13 anos. E eu não era um bombeiro de plástico ou de borracha. Eu tinha vida. E tinha problemas, e tinha dores, e tinha doenças. E muitas vezes entrava ao serviço no meu quartel. E não tinha paciência nenhuma.
Não tinha pachorra nenhuma. A minha cabeça estava a 1000. E havia que ir a um serviço, ou de fogo, ou de emergência de saúde, ou um acidente. E eu pegava naquela viatura, e quando chegava ao local do serviço, eu dizia assim: mas eu tenho problemas aonde? Os meus problemas são tão pequeninos, à vista deste estar aqui a precisar de mim. É assim o serviço cristão. Existem problemas ao seu redor, na vida dos seus irmãos, que se você abrir o olho e analisar bem, o seu problema não é nada. Parte-se do princípio que você já está disponível para ajudar, então você já está melhor que o outro. Está a entender isto? É esta carta de Pedro nos quer trazer, e a ora a Deus, a minha oração, é que ao longo destes 8 ou 9, penso que não vai passar disso, 8 ou 9 dias, exposições, que nós venhamos a crescer e a entender o que é a igreja, o que é ser cristão, o que é viver em família, o que é viver em comunidade, o que é estar na igreja e estar no mundo, mas pertencer a uma igreja. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu pedido ao Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos ilumine para que nós venhamos a perceber todo este texto que muitas vezes confuso baralha a mente humana, mas muito rico para a vida cristã. Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esta palavra, graças te dou, Senhor, por esta exposição, porque falaste, Senhor, aos nossos corações e já nos aliciaste, Senhor, o nosso espírito para ouvir mais daquilo que tu inspiraste Pedro a falar à tua igreja. Que seja assim, Senhor, neste local, neste lugar. Que seja assim, Senhor, na casa de todos aqueles que me estão a ouvir agora neste momento, através deste vídeo gravado, difundido pela internet. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares. A mesma sorte que surtiu, o mesmo efeito que surtiu na vida daqueles cristãos lá na Ásia Menor, no ano de 60, que surte este efeito em pleno século XXI, nesta igreja e nas nossas vidas. Te agradeço por todas estas bênçãos, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, para a tua honra e para a tua glória, e que Deus vos abençoe.